Bom, é o seguinte, falar da Bíblia é um negócio complicado, entende? Certo? Eu falo a respeito da Bíblia desde... Não interessa. Faz muito tempo, certo? Faz muito tempo que eu falo a respeito da Bíblia, mas toda vez que eu venho falar aqui, é um frio na barriga, é aquela tensão nervosa, porque você não está falando de você mesmo, você está falando da palavra de Deus. E falar da palavra de Deus é uma grande responsabilidade. E quando me convidaram, certo, eu já coloquei meu voto de protesto na Junta de Missões, certo? Eu registrei em ato meu voto de protesto, porque não foi assim a coisa. A coisa chegou para mim e disse assim, você tem que ir lá falar como é que é a Junta de Missões. Eu disse, poxa, fechou, facinho, dá 10, essa aí eu tiro de letra, entende? Com a mão nas costas. Aí depois disseram, não, você que é da Junta, você tem que dar uma palestra. Eu disse, opa, Petantinho, volta um pouquinho. Não foi isso que vocês conversaram. Quando eu aceitei, a coisa era outra, certo? Mas fazer o quê, né? A gente está na chuva para se queimar, como dizia o grande Vicente Mateus. Falaram que a gente tinha que falar sobre missões e mais particularmente sobre missão da igreja. E eu vi aqui que já foi feito o cântico, escolhido o cântico que é tema aqui deste ano, que é exatamente povo missionário. Então nós estamos aí na mesma vibe, pelo menos esse é o pensamento. E nesse pensamento, quando eu entendi que eu tinha que falar alguma coisa, né, eu lembrei da igreja de Antioquia. E é sobre a igreja de Antioquia que a gente vai conversar aqui nessa manhã. Então nós vamos abrir a Bíblia em Atos 11, 19 até 26. Eu sei que nós temos o problema aqui das versões, e apesar das diversões que nós vamos ter aqui, nós vamos ler todos juntos pelo menos esse texto. Os outros textos eu vou ler para a gente não ficar toda hora brigando uns com os outros com a nossa versão. Então, o texto base é esse que está projetado aí na tela, Atos 11, de 19 até o verso de número 26. Então, nós vamos ler, cada um de nós vai ler na sua própria versão, tudo bem, mas nós vamos ler todos juntos. Vamos ler. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Tu conheces a cada um de nós que está aqui agora, Tu conheces os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo pela televisão, e nós rogamos no nome de Jesus que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações conforme a Tua vontade. Afaste de nós toda e qualquer distração, afaste de nós toda e qualquer coisa que possa perturbar a nossa comunhão contigo. E durante esses instantes, nossos corações, nossas mentes estejam voltados para o Teu trono, e nós sejamos como terra fértil, que a semente da Tua palavra caia e frutifique para a Tua glória. Nós pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Muito bem. Lemos a Bíblia, Bíblia na mão, legal, certo? Eu tenho certeza que nós vamos conversar bastante sobre esse texto, mas nós vamos agora caminhar um pouquinho. A primeira coisa que eu quero colocar aqui, certo? É colocar isso tudo dentro de um contexto, porque eu e você lemos aqui o texto da Bíblia, mas nem sempre nós entendemos aquilo que está falando. Se falasse assim de Rio de Janeiro, São Paulo, Cabreúva, Itupé, Itu, a gente ia entender tudinho. Mas está falando aqui de Chipre, Cirene, Antioquia, ou seja, uma porção de coisas que nós muitas vezes não entendemos, não sabemos, não entendemos o impacto que isso poderia ter, ou o que significava isso. Então, a gente vai tentar primeiro olhar o contexto em termos de mapa. Então, estão olhando aí, onde ficava Antioquia? Bom, vocês já acharam, né? Isso aí é que no jogo 7 palavras. Mas eu quero só reforçar a primeira coisa aqui de Jerusalém. Olha onde ficava Jerusalém. Jerusalém ficava e continua lá, tá? Jerusalém não mudou não, continua no mesmo lugar, certo? Então, Jerusalém continuava lá, está naquele lugarzinho lá, lá era a Judéia. Não está registrado aí no mapa, mas nesse local que está chamado de Palestina, logo acima da Judéia ficava Samaria, logo acima de Samaria ficava a Judéia. Depois vinha a Fenícia, Tiro e Sidom ficavam na Fenícia, Damasco nós já estamos na Síria, e chegamos lá na tal da Antioquia. Então, Antioquia ficava na Síria, certo? Então, logo ali. A ilha de Chipre está ali do lado, certo? E mais um pouquinho ao lado está lá a cidade de Tarso, né? Então, quando diz lá que Barnabé foi para Tarso buscar Paulo, Tarso fica pertinho, né? Que na nossa cabeça a gente não tem a menor ideia do que está falando, né? Então, Tarso ficava relativamente pertinho, é como se fosse assim, aí eu fui lá em Indaiatuba, busquei o Paulo, mais ou menos faz de conta que é desse jeito, tá? Vocês notaram aí que eu escrevi lá embaixo, mapa copiado da Bíblia em Linguagem de Hoje, edição de 1988, página 356. Eu sei que vocês iam achar que eu tinha desenhado à mão, eu desenhei muito bem, vocês nem imaginam, certo? Mas eu quis colocar isso aqui só para evitar de alguém dizer, eu já vi isso, então você já viu, você viu nesse lugar aí. Legal. Vamos ver a questão de contexto bíblico. Você olhou aí na sua Bíblia? Olha aí, no versículo número 19, diz aí, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Então, esse capítulo 11, verso 19, já começa dizendo para mim e para você que as pessoas que chegaram lá na cidade de Antioquia foram dispersas por causa de uma tribulação. E agora a gente precisa parar e pensar um pouquinho nisso. Que tribulação é essa? Vamos voltar lá para Atos capítulo 8. Pode esquecer Atos 11 por enquanto, porque a gente vai voltar para Atos 11 na hora certa. Atos 8, o versículo 1 do Atos 8 começa, e Saulo consentia na sua morte. Começa assim o versículo 1 do capítulo 8. Mas me interessa a segunda parte. Diz assim, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, quando nós lemos lá em Atos 11, 19, os que foram dispersos, é exatamente esse povo aqui, certo? Em Atos 7 fala do apedrejamento de Estevão, Estevão foi morto, e aí, por causa da morte de Estevão, o povo ficou assim, os judeus ficaram entusiasmados com aquela vitória que tiveram contra os cristãos, e resolveram perseguir os cristãos de vez, e aí, todos foram embora, diz o texto aqui, exceto os apóstolos. E eu gosto de fazer uma comparação, aliás, não sou eu que gosto não, a porção de gente gosta, né? Atos 1,8 com Atos 8,1. O que diz Atos 1,8? Você sabe de cor, não sabe? Sabe? Recebereis poder e ser-me-eis testemunha, né? É assim que diz. É isso mesmo? Em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Atos 8 tinha uma ordem. Qual era a ordem? Não fiquem aqui. Eu quero que vocês vão para a Judéia, eu quero que vocês vão para Samaria, e eu quero que vocês vão até os confins da terra. E o que aconteceu? O povo ficou. A gente gosta muito de Atos 2, né? Que dizia, a igreja vivia em comunhão, todos tinham tudo em comum, e etc. Aquela coisa linda. Atos 4 também fala sobre isso. Como era gostosa a vida da igreja em Jerusalém. Devia ser mesmo.
Mas a ordem de Deus não era essa. Aí, por isso eu coloquei aqui. A igreja ficou, e sabe o que Deus fez? Dispersou. Foi preciso que houvesse uma perseguição para que a igreja começasse a fazer a coisa acontecer. Você leu aí Atos 8:1? Olha aí na sua Bíblia, vê o finalzinho desse Atos 8:1. Diz assim: foram dispersos pelas regiões da onde? Da Judeia e Samaria. Você lembra de Atos 1:8? Semeeis testemunho em Jerusalém, na Judeia e Samaria. Ou seja, nós estamos vendo o cumprimento daquilo que Jesus falou na vida da igreja à força. Porque a igreja mesmo gostava de ficar sentada, certo? É tão bom a gente ficar sentado, esse banco aqui é legal, entendeu? Esse banco aqui é bom, entende? Eu já falei para a minha igreja, nunca eu vou colocar um banco desse, que se o povo já dorme com aquele banco duro, imagina com esse banco aqui, o povo trazer travesseirinho vai dormir na igreja, né? Então, tudo bem, certo? Vai ter que aguentar minha pregação assim mesmo, o banco tem que ser duro, para o povo não conseguir dormir durante o sermão. Legal. Muito bem. E aí, Atos 1:8, 1b, fala que foram dispersos região Judeia e Samaria, e aí nós chegamos no verso 19 do capítulo 11, que nós já lemos. Os que foram dispersos chegaram a Antioquia. Ou seja, Judeia, Samaria. Então, ali na Judeia e Samaria, estava mais ou menos num lugar conhecido, vamos dizer assim. Agora, os que foram dispersos chegaram num outro mundo, por assim dizer. Um mundo totalmente gentil, um mundo totalmente pagão, um mundo em que os judeus não eram maioria, onde a lei de Deus não era conhecida como era na Judéia, como era na Galileia, ou seja, os judeus não eram a maioria, a coisa estava completamente diferente. Mas não tem só o contexto bíblico, a gente tem que também entender sobre o contexto histórico, geográfico. Eu coloquei Antioquia da Síria, né? Porque nós vimos que essa Antioquia que nós estamos falando ficava na Síria. Só que se você for olhar um dicionário bíblico, você vai ver que existiam mais ou menos 10 Antioquias, certo? Então, quer dizer, existia Antioquia para tudo quanto é lado, tá? E na própria Bíblia, no livro de Atos, se você fosse uns versículos antes, ou versículos depois, aliás, você vai ver que fala de Antioquia da Pisídia, certo? Que é outro lugar, é outra Antioquia, mas essa Antioquia aqui é da Síria. O que a gente tem que saber sobre ela? Primeiro, ela foi fundada por Seleuco, general de Alexandre. Que Alexandre é esse? O grande, aquele Alexandrão, entendeu? Aquele cara, o cara lá que foi lá e até os 32, 33 anos de idade já tinha dominado o mundo todo conhecido, já tinha ido, venceu tudo quanto é inimigo faz. E morreu. Está lá em Daniel, quando aquele chifre, no maior da sua força, ele morre, né? O chifre quebra e quebra em 4 pedaços. Quando Alexandre morre, o império dele é dividido em 4 pedaços, em 4 grandes chifres, por assim dizer, que são os 4 generais dele. Só que dos 4, 2 ficaram mais importantes, Seleuco e Ptolomeu. Ptolomeu você conhece, certo? Ptolomeu, você sabe muito sobre Ptolomeu, principalmente sobre a última descendente de Ptolomeu, que foi exatamente a grande Cleópatra, certo? Cleópatra foi a última descendente dos Ptolomeus. E, do lado do Seleuco, Seleuco fundou Antioquia aqui da Síria, fundou outras Antioquias também em homenagem ao pai dele, que se chamava-se Antíoco. E alguns filhos dele também se chamaram Antíoco e aquela coisa toda. Então, isso aqui para a gente saber sobre o contexto histórico. Na época do Império Romano, Antioquia era a capital da região da Síria. Só que isso não é o mais importante é o que vem agora. Era a 3ª maior cidade do Império. Ok? Qual a maior cidade do Brasil? Eu sei na ponta da língua. Você sabe? Qual a maior cidade do Brasil no número de habitantes? São Paulo, não tem a menor dúvida. Em segundo lugar, bem longe do primeiro, Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, não tem a menor dúvida, não sei quem é. É Belo Horizonte, é Porto Alegre, eu acho que é Belo Horizonte. Certo? Os mineiros têm a capacidade de ocupar todos os espaços, entende? Certo? Deve ser Belo Horizonte. Tudo bem, seja como for, 3ª maior cidade do Império. A maior cidade do Império Romano era Roma. Fechou.
A segunda maior cidade do Império Romano era Alexandria, lá no Egito, que os romanos tomaram lá dos Ptolomeus e tudo mais na vida. A terceira era Antioquia da Síria. Ou seja, quando a igreja chegou naquela cidade, quando o cristianismo chega naquela cidade, é uma cidade enorme, para os padrões da época. Eu estava lendo um comentário que dizia que lá tinha mais ou menos 500 mil habitantes. Quantos habitantes tem em Jundiaí? Eu quero o número exato. A questão é a seguinte, 420 mil por aí, 440 mil, já morreu 5 hoje, nasceu 10, eu não sei lá quantas pessoas tem aqui, mas é por aí. Ou seja, Antioquia era uma cidade grande, maior do que Jundiaí. Então, nós não estamos falando de uma cidadezinha, nós estamos falando de uma cidade grande. Nós estamos falando de uma cidade que tinha muitos habitantes, uma cidade onde as coisas aconteciam, e principalmente isso aqui que eu vou colocar, era uma cidade completamente helenizada, paganizada. Helenizada porque heleno significa grego, ou seja, aquela ideia do helenismo, aquela ideia de que a filosofia grega, a cultura grega e principalmente a idolatria grega. Vocês sabem lá que os macabeus se revoltaram, certo? A revolta dos macabeus foi exatamente contra os seleucidas, que queriam impor o culto pagão aos judeus. E eles se revoltaram por causa disso. Então, Antioquia era exatamente isso, tudo de ruim. Cidade grande, cidade pagã, cidade onde todas as coisas ruins estavam acontecendo em termos de paganismo. Tá? Eu sei, nós vivemos no Brasil varonil, nós estamos aqui em Jundiaí, tudo é lindo, tem gente aqui de Cabreúva, então você está em Cabreúva, mas estejamos onde nós estivermos, nós estamos num país mais ou menos cristão, não é mesmo? Certo? Então, tem aqui as festas que nós participamos direto ou indiretamente, né? Tem Páscoa, que é feriado, eu gosto de feriado. Você gosta de feriado? Eu gosto de feriado, adoro feriado. Certo? Mas a questão é a seguinte, tem essas festas, essas coisas todas, nós somos um país teoricamente cristão, maravilha. Mesmo nesse país teoricamente cristão, tem uma porção de coisa ruim acontecendo. Verdade. E Antioquia não era diferente. E nós precisamos entender, nós às vezes queremos uma situação ideal. Não existe a situação ideal, existe a situação real. Existem as coisas tais quais elas são. Os desafios da igreja primitiva lá em Antioquia foram de um jeito, o nosso é diferente, mas a coisa é mais ou menos parecida. E agora tem o contexto eclesiástico. Que negócio de eclesiástico? Olha, se você quiser, coloca igreástico, igrejástico, ficou melhor para você? É questão de igreja. Qual a importância que teve Antioquia na vida da igreja? E aí a gente precisa primeiro entender o que estava acontecendo. Vai na tua Bíblia em Atos 10, Atos 11 aí, certo? A minha Bíblia aqui, quem fez essa tradução aqui não colocou os títulos aqui, mas em Atos 10 fala sobre a conversão de Cornélio, né? A conversão de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um gentio. O que era um gentio? Gentio era uma pessoa que não era judeu de jeito nenhum. Tinha o tal dos prosélitos, né? Os prosélitos eram gentios convertidos ao judaísmo. E se você já leu Atos 10, se você conhece Atos 10, você sabe que Atos 10 registra aquela grande visão que Pedro teve. Então, a Bíblia diz que Pedro estava com fome, leia na Bíblia, né? Cuidado quando você ficar com fome, hein? Mas tudo bem. Pedro estava com fome, e aí, enquanto preparava a comida, lhe sobreveio um êxtase. E ele viu o quê? Um lençol que descia do céu. E dentro daquele lençol tinha toda sorte de animais imundos, ou seja, animais que um judeu jamais comeria. E uma voz dizia, o que é que dizia? Mata e come. E Pedro disse, de maneira nenhuma, nunca entrou na minha boca animal impuro, nunca vou comer isso. E a Bíblia diz que ele teve uma nova visão, igual que nem. Depois teve uma terceira vez, a mesma visão, igual que nem. E aí o Espírito Santo disse, vão te procurar 2 homens, vai com eles sem nada perguntar. Sim, senhor. Pedro foi lá, os 2 homens chegaram, ficou com eles.
E quando Pedro viu, estava na casa de Cornélio. Sabe qual a primeira coisa que Pedro diz lá? Ele diz com palavras mais bonitas, mas o que ele diz lá é o seguinte: eu não queria estar aqui, não. Eu não queria estar aqui. Ele diz assim: olha, vocês sabem que não é lícito a um judeu entrar numa casa de um gentio. Ele diz: olha, eu não queria estar aqui, mas o Espírito Santo me disse: o que Deus purificou, não considere imundo. Ou seja, se Deus disse que esse pode vir, você pode vir. Então, Pedro vai lá pelo pescoço. Se Deus carrega Pedro pelo pescoço, ele agora prega. E Pedro foi lá, né? Já que eu estou aqui, né? Vamos lá, Pedro prega, Deus age no coração de Cornélio, as pessoas estão ali e aquelas pessoas se convertem. E Pedro volta. Quando Pedro volta para Jerusalém, olha aí o capítulo 11. Olha o capítulo 11. Verso 2, verso 3. Olha o que acontece, a recepção que Pedro tem quando ele chega em Jerusalém. Acompanhe na sua Bíblia, capítulo 11, verso 2, verso 3. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Ou seja, aquele povo queria levar Pedro para o conselho. Pedro tinha cometido um pecado mortal, era caso de excomunhão. Não interessa quem seja Pedro, era caso de excomunhão ali na hora, entende? Era processo sumaríssimo, certo? Ia chegar, excomungado, quer nem saber de você, você entrou numa casa de um homem circunciso, como você pode fazer uma coisa dessa, Pedro? E Pedro explica e tal, e o texto aqui diz que o povo ficou até contente que os gentios estavam aceitando a palavra. Coisa linda, coisa maravilhosa. É assim, vamos pensar com meus botões, né? Vamos pensar um grupo de 10 pessoas. Um grupo de 10 pessoas, vamos supor que 7 pessoas estejam gripadas. O que nós vamos dizer em relação a esse grupo? Eu vou dizer que a maioria dessas pessoas está gripada. Mas vamos supor um grupo de 10.000 pessoas. 7 pessoas estão gripadas. O que eu vou dizer? Eu vou dizer, olha, tem um surto de umas gripezinhas, 7 pessoinhas lá, um grupinho lá que está gripado, mas o povo todinho aqui está sadio. Ou seja, o número 7 continua o mesmo. Só que dependendo do grupo que você está falando, a coisa muda de figura, né? Quando Cornélio se converte, quando acontece toda essa situação aqui, a igreja em Jerusalém já era muito grande. Vamos lembrar, né? A Bíblia diz lá, quando Pedro prega em Pentecostes, que converteram 3.000. Depois, o segundo dado que a igreja nos dá, quando Pedro prega naquela situação do coxo, aumenta o número para 5.000. E depois é dito para a gente que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Quantas pessoas, quantos cristãos haviam em Jerusalém? Quantos cristãos judeus haviam em Jerusalém? Quantos? 10.000? 15.000? Sei lá, muita gente. Quando Paulo vai lá em Jerusalém e conversa com Tiago, isso aqui bem lá no final do livro de Atos, Tiago diz que existem milhares e milhares, e muitos sacerdotes tinham aderido à fé. Ou seja, a igreja estava crescendo e crescendo muito em Jerusalém. Converteram uns gentios. Legal. Tem 10 pessoas, nós somos 10.000, 10 pessoas. E aí acontece o tsunami gentio. Vamos voltar lá para o capítulo 11, verso 21, texto que nós já lemos. Olha só o verso 11 do capítulo 11, verso 21. Diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Né? Se você olhar aqui, certo? No verso 26, diz assim: tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram, o que diz aí? Numerosa multidão. Ou seja, de uma hora para outra, gente, entrou aquele mar de gentios, foi um tsunami. A igreja de Jerusalém nunca esperou isso. É como se os crentes de Jerusalém achassem: Deus, isso está errado. Os gentios não podem se converter desse tanto, entende?
Tanto é que eles ficam na dele e dizem assim, ó, quer saber? Manda lá o Barnabé. Barnabé, chega cá, meu filho. Certo? Você é um cara legal. Você é de Chipre, né? Cara, vai visitar a sua família. Nós vamos te mandar, olha, para você visitar a sua família e, casualmente, passar lá em Antioquia, porque alguma coisa está acontecendo lá e nós não estamos entendendo. O que é isso? Como os gentios estão se convertendo? Não pode. Eles não conhecem Abraão, Isaac e Jacó, eles não sabem a lei de Moisés. Como é que eles estão entendendo que Jesus é o Messias? Como pode isso? De uma hora para outra, a igreja começou a mudar de figura. Deixou de ser uma igreja judaica, por assim dizer, de judeus, passou a ser uma igreja mundial, com todas essas coisas aqui, só que naquele tempo não tinha essas bandeirinhas todas. Mas tudo bem, faz de conta. E aí, por causa de Antioquia, que acontece o Concílio de Jerusalém. Tá? Os textos estão aí, você acompanha na sua Bíblia, eu vou ler na minha, tá? Então, vamos lá, Atos 14, versos 25 até 15, verso 2. Eu vou ler na minha Bíblia, você acompanha aí na sua. Diz assim, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Então, aqui é a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo está voltando, ele e Barnabé. Ali, chegados, reunidos à igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram os gentios à porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Aí vem os versos 1 e 2. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam os irmãos, se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, vejam aí o verso 2. O verso 2 está dizendo para a gente, o verso 1, o verso 2, capítulo 15, está dizendo para a gente o seguinte, que algumas pessoas vieram de Jerusalém e disseram, não, como assim os gentios agora são crentes? Não tem essa. Os gentios têm que obedecer a lei de Moisés, têm que se circuncidar, fazer as coisas que a lei de Moisés manda, etc, etc, etc. E aqui o texto do verso 2 diz que Paulo e Barnabé, diz aqui, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão. Eu gosto desse eufemismo, né? Não pequena discussão. O que é não pequena discussão? É uma grande discussão. Entendeu? Então, quer dizer, tem aquela coisa, Barnabé e Paulo estão assim, não, você não entendeu, não vão se considerar, é não, certo? Mas não vai, vocês não vão fazer isso aqui, entendeu? Então, se for um negócio assim, de sangue quente, certo? O negócio ali ferveu, certo? O povo ali estava nervoso, e eles disseram assim, olha, só tem um jeito, vamos reunir o presbitério. A primeira reunião do presbitério foi essa aqui, do Concílio de Jerusalém, né, o presbitério das igrejas lá. Então, reunido o concílio, e eles vão ver aí o que está no capítulo 15, verso 23, e os versos 30 e 31. Então, capítulo 15, verso 23. Diz assim, estou lendo na minha Bíblia aqui. Aqui o concílio reúne e tal, e eles escrevem uma carta. Escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Pastor, por que o senhor leu isso aí e não leu o resto? Porque eu quero pegar essa parte aqui mesmo. Se você lembra lá do mapa, Síria e Cilícia eram regiões, como São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco. Antioquia era cidade. Então, quando o Concílio de Jerusalém manda a carta, eles mandam para regiões e mandam para uma cidade. Qual cidade? Antioquia. Ele diz assim, nós estamos mandando a carta para Antioquia. E aí vem os versos 30 e 31 que diz, os que foram enviados desceram logo para Antioquia, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. O que foi resolvido no Concílio de Jerusalém? Que os gentios não tinham que se obedecer à lei de Moisés. Tá? Quem que provocou isso? Antioquia. Antioquia, em termos de Atos dos Apóstolos, é a igreja junto com Jerusalém. Ou seja, as duas cidades que eram foco do cristianismo eram Jerusalém, porque tudo começa em Jerusalém, e depois Antioquia, ou seja, Antioquia era a cidade maior de onde ia sair todo o projeto missionário lá.
E tem também a questão da defesa da fé. Você conhece o texto, não precisa abrir a Bíblia não, Gálatas 2:11, onde Paulo diz que quando Pedro veio para Antioquia e chegaram alguns dos Tiago, de parte de Tiago, ele se desviou e passou a não ficar mais com os gentios. E Paulo diz, eu resisti-lhe face a face. Ou seja, é o Pedrão, mas eu cheguei para ele e disse assim, Pedro, ó, é o negócio que tu está errado. Entendeu? Tu está errado. E ele fala lá, ele fala em Gálatas 2, ele diz que o que é que ele falou para Pedro, ou seja, não interessa, Pedro, você pode ser o cara, mas nisso aí você está errado, certo? Você está errado porque Deus salvou eles pela fé. Deus não salva não salva as pessoas pela circuncisão, nem por obedecer a lei de Moisés. Deus salva pela fé. Então, a igreja de Antioquia é a igreja missionária. Quando nós vamos falar de missões, gente, nós falamos de Antioquia. É Antioquia que manda Paulo, certo? Em missões, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. Tudo isso acontece com a igreja de Antioquia. Ou seja, quando nós falamos da igreja de Antioquia, nós estamos falando do centro de missões. E aí nós precisamos parar e pensar um pouquinho mais. E agora vamos voltar ao texto, né? Está aí na minha Bíblia aí, Atos 11, verso 19 até o verso de número 26. Então, vamos lá. Atos 11, 19 a 26, nós já lemos, não vamos reler, mas em alguns versículos eu vou aqui frisar. Tem algumas peculiaridades da igreja de Antioquia. A primeira dela é que os fundadores foram os crentes, não foram os apóstolos. Lembra lá de Atos 8, 1? Diz para a gente que foram dispersos, exceto os apóstolos. Onde ficaram os apóstolos? Em Jerusalém, certo? Eles ficaram em Jerusalém. Quem é que foram? Os outros, todos os outros. Então a igreja de Antioquia foi fundada pelos crentes. Os crentes é que fundaram a igreja. Não foram os missionários profissionais. Não foram as pessoas que foram encomendadas. Não, vai lá, você vai pregar lá e você. Não, foram os crentes. Eles foram andando e foram pregando a palavra e chegaram até Antioquia. E outra coisa interessante também que a gente vê é sobre a metodologia que eles usaram. Olha aí, nós já lemos, mas eu quero só que a gente preste atenção. Então, Atos 11, verso 19, diz assim, então os que foram dispersos com a tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Dá uma paradinha aí. Então, eles eram judeus, e eram mesmo, eram judeus. Para quem que eles anunciavam a palavra? Para os judeus. Eles anunciavam para os semelhantes deles. Anunciavam para os judeus. Aí vem o verso seguinte, verso 20. Alguns, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, o verso 20 diz que algumas pessoas que eram daquela região falaram com as pessoas que eram daquela região. Por quê? Porque eles conheciam. Eles já tinham vivido num ambiente pagão, um ambiente gentil, conheciam como é que era a coisa e resolveram falar para aquelas pessoas que eles conheciam. E essa é uma coisa interessante, essa ideia de você atingir os seus semelhantes. Tá? Quando eu era jovem, eu sou jovem há mais tempo, tá? Mas eu já fui jovem, certo? Eu já fui adolescente, não parece, mas já fui, certo? Então, quer dizer, quando eu era adolescente, eu participava da Mocidade para Cristo. Hoje eu quis participar novamente, mas o povo disse que não dá. Mas tudo bem, certo? Então, naquele tempo eu participava da Mocidade para Cristo. E um dos lemas da Mocidade para Cristo naquele tempo era jovens alcançando jovens. Ou seja, quem tem que falar do Evangelho para um jovem é um jovem. Quem tem que falar para uma cozinheira do Evangelho é outra cozinheira. Quem tem que falar na fila do INSS do Evangelho para o aposentado é outro aposentado. Entende? É isso que aqui a igreja de Antioquia ensina para a gente, essa metodologia de você falar com quem é da sua área, entendeu? Você é igual a ele. Ele sabe o que é, entende? Certo? Então, quer dizer, eu sou bancário, entrei no banco que eu trabalho, né, na Caixa Econômica, em 1979.
Vai fazer quanto tempo isso? Não sei, mas faz muito tempo. Essas contas difíceis eu não sei fazer. Conta de vai um, gente, ó, esquece. Então, essas contas difíceis eu não sei fazer, não. Certo? Mas a questão é assim, faz muito tempo, tá? Então, quando o povo fala assim, olha, a coisa aqui é difícil, o computador não funciona. No meu tempo, quando faltava energia, literalmente era na manivela. O que eu estou falando é verdade, certo? Se a máquina elétrica, faltava energia, você plugava assim o cabo e taca, e autenticava o negócio lá. Rapaz, o computador está falando, você não sabe o que você está falando, cara, certo? Mas tudo bem, eu posso conversar com um bancário porque eu conheço lá os termos, eu sei a coisa. E assim é cada um de nós, certo? Você mora num determinado bairro, você conhece os problemas ali daquele bairro, conversa com o seu vizinho, com a sua vizinha, porque ele vive os mesmos problemas que você. O povo de Antioquia fez isso, as pessoas que espalharam o evangelho e que chegaram a Antioquia fizeram exatamente isso, falaram com seus semelhantes. E aquilo que já foi dito aqui, às vezes você pensa assim, eu não sei falar muita coisa. Se a pessoa perguntar um negócio que eu não entendo, né? Faz uma pergunta capciosa, aquelas perguntas cabeludas, né? Se você não souber uma coisa, um professor meu me ensinou isso há muito tempo, eu vou explicar para vocês, por favor, é um segredo meu, entende? Certo? Quando perguntarem alguma coisa e você não souber a resposta, você tem que responder, sabe o quê? Não sei. Certo? Aí você tem que responder, não sei. Pronto, ficou fácil isso aqui? Não sei. Aí você diz a segunda coisa, mas eu vou procurar a resposta e depois eu te dou. Tá? Eu não sei, mas eu vou procurar a resposta e depois eu te dou. E é isso aí. Tá? A vida é assim, você tem uma porção de situações que você dizer, não sei, mas eu vou procurar a resposta. Tá? Outra peculiaridade também que nós notamos é que o texto diz, capítulo 11, verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Eu quero pegar um outro texto, não perde aqui Atos 11 não, vamos ficar em Atos 11, eu quero só ler rapidinho aqui o capítulo 2, verso 47, finalzinho do verso 47, vocês já conhecem de cor salteado, mas eu vou ler o finalzinho do verso 47, capítulo 2 de Atos, diz assim, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso fala da igreja de Jerusalém, tá bom? Atos 2, igreja de Jerusalém. Atos 11, igreja de Antioquia. Mas é a mesma coisa. A mão do Senhor era com eles, o Senhor acrescentava, ou seja, a ideia é a mesma. A ideia é, quem converte é Deus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Você não converte ninguém, você não convence ninguém. E eu e você precisamos entender isso. Muitas vezes a gente coloca na cabeça que, não, mas eu tenho que explicar direitinho, para a pessoa entender como é que é. A minha conversão, eu era católico, apostólico, romano, de rezar terço e todas as outras coisas bonitas que você sabe que um católico faz. Eu comungava, confessava, fazia coleção de santinho, todas essas coisas. Minha mãe era católica, ferrenha, meu pai era espírita, então eu costumo dizer que eu sou um pastor defumado, porque meu pai me defumava para todos os lados, aquela coisa toda lá. Mas tudo bem, faz parte da vida, você não pode, quando você é filho, você não pode brigar com seu pai e sua mãe. Então tudo bem, acontece, é a vida, certo? E você vai, certo? E eu aprendi muita coisa boa, coisa ruim, certo? Na igreja católica e todas essas coisas mais. Um dia, um conjunto chamado Vencedores por Cristo foi cantar no meu colégio. E eu só fui assistir porque tinha uma bateria acústica. Só por causa disso. Eu era fissurado na bateria. Eu fui assistir porque tinha uma bateria lá. E aquele povo cantou umas músicas dizendo que Cristo era real. Mas como Cristo pode ser real? Não pode ser real. Cristo morreu, ressuscitou, está lá, lá, longe toda a vida. Eu estou aqui ralando. Ele está lá no bem bom. Certo? Como que Cristo pode ser real? Aí aconteceram algumas coisas, me convidaram para uma reunião de jovens que ia acontecer na casa, lá na SQS 206, eu morava em Brasília. E eu fui lá na 206, eu não sabia nem que era a casa do pastor, mas tudo bem, não foi o pastor que pregou, quem pregou foi o Miguel Hadi. Miguel Hadi era
Um rapaz como eu, como vocês eram há 50 anos atrás, que tem mais de 50, mas tudo bem, certo? Então, Miguel Raja era um jovem como eu, como você, abriu a Bíblia, falou que Cristo tinha morrido pelos meus pecados. Eu entendi isso. Cristo tinha morrido pelos meus pecados. Isso mudou minha vida. Essa mensagem mudou minha vida. Passaram-se vários anos, eu já tinha ido para o seminário, voltado do seminário, fui assistir o Miguel Raja pregar de novo. Gente, eu tinha uma admiração por ele. Como ele pregava ruim, gente. Como ele pregava nada com nada, ele pegava o texto, ia para lá, ia para cá, ia para tudo quanto é lado, não martelava a cabeça do dedo. Mas naquele dia, eu ouvi Deus falando comigo. Quando eu dou aula de pregação, quando eu falo com as pessoas como pregar e tomar na vida, eu sempre gosto de dizer, gente, lembrem da jumenta de Balaão. Se Deus usou uma jumenta, Deus pode usar um burro como eu. Então, a gente vai e prega, certo? Tá? Deus usa a gente. Deus usa a gente com as nossas limitações. É Deus quem faz isso, gente, não é você. Entenda isso. O texto é claro. Diz aqui, a mão do Senhor estava com eles. Não eram eles que convertiam ninguém, era Deus que convertia. O Senhor acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. É Deus quem faz isso, não sou eu, não é você, não é o pastor, não é ninguém. É Deus, Deus é que faz. Eu e você precisamos crer nisso, precisamos entender isso daqui. Eu coloquei aqui 3 palavrinhas só, porque dizem que presbiteriano tem que ter 3 divisões, né? Não interessa, tem que ter 3 divisões. Então, eu coloquei aqui 3 divisões, certo? Para os pastores presbiterianos aqui não me acusarem no presbitério, dizendo que eu passei um sermão batista com 4 divisões, essas coisas assim. Então, 3 divisões, por favor, tenham pena de mim, certo? Eu sou inocente, tudo que me acusam, exceto meus pecados. Muito bem, 3 características marcantes ou 3 palavrinhas só. Primeira palavrinha, testemunhas. Ah, pastor, não tem a palavra testemunhas aqui em Atos 11, 19 e 26, não tem mesmo não. Mas vocês acham que o povo que foi lá para Antioquia não entendeu a mensagem de Atos 1, 8, ser-me-eis testemunhas? Com certeza eles entenderam. Eles entenderam que eles eram testemunhas, eles entenderam isso, eles internalizaram isso estava dentro do coração deles. Eles eram testemunhas. E aí, é uma coisa interessante aqui. Atos 11, verso 19, diz aqui no finalzinho do verso 19, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Essa palavra que na minha tradução, eu sei que vocês usam outra tradução, mas na minha tradução está colocado como anunciando, em grego é falando. E aí no verso 20 vem, alguns porém que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também. Você notou aqui? No verso 19 usa o verbo falando, no verso 20 também usa o verbo falar, em grego também o verbo falar, ou seja, o mesmo verbo que é usado nessas 2 versículos, nessas 2 palavras aqui. Eles não pregavam, eles falavam, né? Eles falavam, tá? Semana passada, no sábado para o domingo, eu dei um mau jeito nas costas, entende? Quer dizer, eu não sei você, mau jeito nas costas é um negócio que a gente dá aqui nas costas, não sei como é que acontece com você, mas comigo é assim, certo? Então, aí passaram uma opção de remédio para mim, todo mundo dizia assim, olha, o que é bom, aí me deram receita do que era bom, o que é bom, aí aí o que é bom, aí tudo me deu receita, olha, eu fiquei contente, como o povo gosta de mim, isso é legal, mas como o povo tem receitas, né? Falaram para mim uma porção de receitas, e naturalmente, você compreende? Naturalmente. E essa é uma coisa que eu e você precisamos entender. Falar. Evangelizar é você falar, não é você pregar. Pregar também evangeliza. Mas existe o verbo certo lá na Bíblia para usar para a palavra pregar. Mas aqui nesse texto não é pregar. E se o Espírito Santo não colocou aqui pregar, porque não era pregar, era falar. Você pode dizer assim, pastor, eu não sei pregar. Eu também não, por isso que eu estou aqui embaixo. Ali em cima é só gente fina, entendeu? Eu fico aqui embaixo, certo? Aqui, certo? Como disse a Emanuele, eu sou da geral, entendeu? Arquibancada, cadeira cativa, é outro negócio, eu sou aqui do povão. Mas tudo bem, certo? Pregar é uma coisa, falar é outra. Você pode dizer assim, eu não sei pregar. Ótimo! E quem disse que vai ter que pregar?
Eu não estou dizendo que você vai ter que pregar, a Bíblia não diz que você tem que pregar, a Bíblia diz que você tem que falar. Entendeu? Falar. E essa é uma coisa interessante. O que é uma testemunha? É alguém que fala o que sabe ou o que viu. Vamos lá para a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1. Está colocado aí dos versos 1 até o verso 4, mas eu vou ler só até o verso 3. O verso 4 muda um pouquinho de assunto, mas eu quero capítulo 1 de João, primeira carta de João, capítulo 1, não é o Evangelho, é a carta. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 1 até o verso 3. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: o que era desde o princípio que temos ouvido, que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha o verso 1. João diz: o que temos ouvido, o que temos visto, o que vimos com nossos próprios olhos, o que nós contemplamos, o que nossas mãos apalparam. Isso é ser testemunha, gente. Falar de coisa que você viu, de coisa que você ouviu, de coisa que você sabe. Isso é ser testemunha. Tinha um amigo meu que ele dizia que havia 2 tipos de pregadores. Só 2. Tinham aqueles que tinham que falar alguma coisa. Ou seja, é domingo, eu tenho que falar alguma coisa. E havia aqueles que tinham alguma coisa para falar. É diferente. Quando você tem que falar alguma coisa, você tem que falar alguma coisa, seja o que for, você tem que falar alguma coisa, você está escalado, você vai ter que falar alguma coisa. Agora, quando você tem alguma coisa para falar, você quer compartilhar aquilo, entende? Certo? Tá? Você já viu uma criança que ganha assim, um vestido novo que ela gosta muito? Ela não quer tirar aquele vestido. Ela quer mostrar para todo mundo que ela está com aquele vestido e aquele vestido é novo. E ai de você se olhar o vestido e não falar nada. Entendeu? Que lindo esse vestido, hein? Ó, como você está bonita hoje. Certo? Ou seja, ela quer mostrar. Ela tem alguma coisa para mostrar, ela tem alguma coisa para falar. O que você tem para falar sobre Deus? Você tem alguma coisa para falar sobre Deus? Seu amigo está passando por uma dificuldade familiar. Compartilha com você. O que você tem para falar? Você pode falar: olha, eu já passei por isso, ou eu conheço uma família que já passou por isso, e nós oramos na igreja. E pela misericórdia de Deus, Deus atuou numa situação parecida com essa que você está passando. Não sei, eu estou dando uma sugestão, alguma coisa semelhante. Você tem alguma coisa para falar? Tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Marcos capítulo 5, eu chamo esse cara do primeiro missionário, eu não, todo mundo chama, mas tudo bem, vai fazer de conta que eu chamo. Então, Marcos capítulo 5, versos 18 até o verso 20. Você conhece o texto, aquele texto do endemoniado gadareno, ou endemoniado gerazeno, dependendo do evangelho que você esteja lendo, muda aí o nome do lugar, mas tudo bem. Então, Marcos capítulo 5, versos 18 até o verso 20. Então, eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Notem o verso 19, qual é a ordem que Jesus dá para aquele homem? Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quê? Tudo o que o Senhor te fez, ou seja, fala com as pessoas o que Deus fez para você. É isso que você tem que falar. Você não tem que conhecer todos os símbolos de fé, saber de cor o catecismo maior, o breve catecismo, a confissão de fé de Westminster, e aquelas outras coisas lindas, maravilhosas que a gente aprende lá no seminário. Nada disso. Você tem que falar o que Deus fez por você. O que Deus fez na sua vida? É isso que você tem que compartilhar. Por que você é crente? Quando eu estava no seminário, eu devia ter lá uns 16, 17 anos, um pouquinho mais, 17, 18, por aí. Já era velho, certo?
Mas a questão é a seguinte, foi lá pregar o reverendo Harold Cook. O reverendo Harold Cook morreu com 102 anos de idade. Naquela época ele ainda era novo, estava com 98. Mas tudo bem, certo? Então, ele foi lá pregar e naquele tempo não tinha microfone, essas coisas bonitas, essa modernidade, não, era tudo no gogó mesmo, entendeu? Era no gogó, certo? E ele subiu lá no púlpito lá e disse, é bom ser crente. Seminarista, certo? Aquele povo todinho assim, ficou tão caladinho assim, eu sou surdo, eu não escuto. É bom ser crente? Aí o povo diz, sim, eu sou surdo, eu não escuto. É bom ser crente? Sim! Ah, é bom ser crente, é bom ser crente. Eu pergunto a vocês, é bom ser crente? Sim. Muito bem, eu também sou surdo, mas tudo bem. A questão é a seguinte, se é bom ser crente, fale para os outros. Fale para os outros, fale o que Deus fez por você. Fale para os outros. Você não precisa saber a Bíblia de capa a capa, meu. Quem é que sabe? Você não sabe dizer de cor todas as coisas, não precisa saber, certo? E se o cara me perguntar sobre um negócio bem negócio, como é que é? Infralapsarianismo ou pré-tribulacionismo. Você acredita no pré-tribulacionismo? Você fica olhando assim para o cara. Então, pois é. Deixa isso para lá, entende? Deixa isso para lá. Fala do que você sabe. Fala das coisas que você conhece, fala o que Deus fez por você. O que Deus fez por você, certo? Essas coisas difíceis, deixa eu perguntar para um cara difícil, certo? Aí vai lá, conversa com quem sabe, quem entende essas coisas todas na vida aí. E a última coisa que eu queria falar dessa palavrinha testemunhas é isso. Nem todos somos missionários, mas todos somos testemunhas, tá? Então, eu não sou missionário, eu não estou lá no país, lá, vocês daqui a pouco vão ouvir falar sobre uma irmã que é missionária num país que não pode nem dizer onde ela está. Ok, graças a Deus por isso que Deus levanta os missionários. Eu não sou missionário, pode ser que você não seja, mas testemunha você é e você não pode fugir disso. Você é testemunha, eu também sou. Então, não adianta você tentar colocar a coisa para o lado e dizer assim, não, Deus, Senhor, manda obreiros para a tua seara. Eu sei, está na Bíblia, a Bíblia diz que a gente tem que orar por isso. Mas não são os obreiros que vão fazer a palavra, vão fazer a coisa andar, vão fazer a evangelização crescer. São os crentes. Lembra que a gente começou a conversar aqui sobre Antioquia? Quem fundou aquela igreja? Foram os crentes, não foram os missionários profissionais, não foram os pastores, não foram os apóstolos, foram os crentes, e eles fundaram aquela igreja. Bom, a primeira palavrinha é testemunhas. A segunda palavrinha está aí no texto, no finalzinho, capítulo 11, verso 26, certo? Nós voamos aqui um pouquinho lá para Marcos, né? Voltando lá para Atos. Cadê Atos na minha Bíblia? Aqui é Coríntios, volta um pouquinho, Atos 19, Atos 7, 8, 9, 10, 11. Cheguei, puxa, demorou, mas chegou. Então, Atos 11, nós lemos aí dos versos 19 até o verso 26, e agora, no verso 26, está dizendo, finalzinho do verso 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Os crentes se autodenominavam discípulos. Eles se consideravam isso, discípulos. Eles não se consideravam qualquer outra coisa que não fosse essa, discípulos, tá? É só você ler o começo do livro de Atos, assim, e o número dos discípulos cresceu a 5.000, ou seja, o número dos discípulos, não é o número dos apóstolos, não é coisa, certo? Eu sou presbiteriano, sou mesmo, certo? Sou até pastor presbiteriano, tudo isso. Mas acima de tudo, e além de tudo, eu sou discípulo de Cristo. Nós somos discípulos, é isso que a gente tem que ser. Todos se consideravam aprendizes de Jesus. E essa é uma coisa importante, porque às vezes a gente tem uma fé de segunda mão, sabe? Aquela coisa assim, olha, eu acredito, o fulano de tal explicou para mim, por isso que eu acredito. Beltrano explicou para mim, por isso que eu acredito. Não, você tem que crer, a tua convicção tem que crer. É assim, pela graça de Deus, Deus me salvou em Cristo, e eu sou filho de Deus. Se meu filho crer em Cristo, ele não vai ser neto de Deus, não, ele vai ser filho de Deus também. Deus não tem neto, Deus só tem filho.
é só filho. Relacionamento é direto, tá? Esse negócio de fé por tabela, fé por procuração, fé do outro, é semelhante àquilo que relata aquele livro de Atos, mais na frente, daqueles judeus que tentaram expulsar um demônio, né? E a Bíblia diz que eles chegaram com o demônio e disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai! Sabe o que o demônio fez? A Bíblia diz. O demônio foi e respondeu para eles: olha, eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, e vocês, quem são? E deu uma surra neles. Ou seja, fé de todo mundo da mão não tem, você tem que ser, eu tenho que ser, eu tenho que seguir a Cristo. Esse negócio de ler a Bíblia só quando vem na igreja, meu irmão, sai dessa, entende? É a mesma coisa que você ficar só no almoço de domingo. Almoço de domingo é legal, né? Caprichado, né? Almoço de domingo, legal. Mas tu não almoça só domingo não, né? Espero, né? Senão tu vai morrer de fome, cara. Come segunda-feira, é bom, certo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, por aí, aquela coisa assim. Eu já falei para o povo lá na igreja, certo? Eu almoço todo dia, é um vício que eu tenho, não sei, nunca consegui parar. Entende? Então, é um bom vício, almoce todo dia, é uma coisa legal, certo? A mesma coisa acontece com a Bíblia, meu. Tu vai viver de domingo, vai ficar a semana toda em jejum espiritual. Eu estou em jejum. Não, tem essa não. Você tem que ser discípulo de Cristo, você tem que ler a Bíblia, você tem que procurar saber, procurar conhecer, é você. Não fica jogando as coisas nas costas do pastor, não. O pastor. Não, não tem nada a ver. Você é discípulo de Cristo. Todos se consideravam seguidores de Cristo. A Bíblia tem aquele relato de Pedro, quando Pedro nega Jesus, e a Bíblia diz que Pedro estava seguindo Jesus de longe, né? Ele estava seguindo Jesus de longe. Siga Jesus de perto, siga Jesus de perto, não siga de longe não, que as coisas podem não prestar para você. E aquilo que a gente disse sobre testemunhas, a gente vai dizer aqui sobre discípulos também. Nem todos são apóstolos, mas todos são discípulos. Jesus escolheu aqueles 12 e disse que eles eram os apóstolos, ok. Nós hoje temos missionários, temos pastores, aquela coisa bonita, tudo vai na vida. Pode ser que você não seja missionário, pode ser que você não seja pastor, mas discípulo de Cristo você é, e você não pode fugir disso. Os crentes, aqueles que pregaram o evangelho lá em Antioquia, todos se consideravam discípulos, por isso que eles foram e pregaram. E a terceira palavrinha, que está aqui no texto, capítulo 11, verso 26, que eu já li, reli, treli, vou ler mais uma vez, finalzinho do verso 26. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso foi um apelido que foi dado aos discípulos. Os discípulos não se chamavam de cristãos, eles se chamavam de discípulos. Entende? Se você chegasse para alguém da galera lá que pregou o evangelho em Antioquia, perguntasse para ele: e aí, cara, você é o quê? Aquele lá, ele segue Zeus, aquele outro lá segue Baco, você é o quê? Eu sou discípulo de Jesus, ponto. Ele era discípulo. Só que os gentios, ou seja, as outras pessoas que deram um apelido para eles. E por que deram esse apelido? Adivinha? Aquele povo falava demais de Cristo. Oxi. Ele viu falava de Cristo. Tudo, você vai falar de Cristo, rapaz. De novo falando de Cristo. De novo estou falando de Cristo. Cara, tu é um cristão. Certo? Era um xingamento, gente. Não era uma palavra bonita, não era um xingamento. Certo? Ele disse: não, tu é um cristão, cara. Ou seja, estavam colocando aquele apelido, certo? Nos discípulos, porque eles se chamavam de discípulos, e o apelido pegou. O povo até gostou. Legal esse negócio de ser chamado de cristão, né? E a gente tem certeza que foram gentios, porque os judeus jamais iam chamar os discípulos de cristãos. Sabe por quê? Porque Cristo significa Messias. E chamar os discípulos de cristãos era a mesma coisa de dizer que eles eram messiânicos, no sentido de que eles seguiam o Messias. E os judeus não aceitavam que Jesus era o Messias. Ou seja, eles nunca iam dizer que os discípulos eram cristãos. Eles iam dizer assim: essa seita separada aqui, certo? A igreja naquele tempo, se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o povo, o nome da comunidade era Caminho, essa seita do caminho, certo?
Então, cadê? Um nome bonito, legal. Vou fundar uma igreja caminho, né? Uma igreja bíblica, né? Não adianta. Se vocês vão mudar a igreja, tem outra. A questão é a seguinte: esse nome cristão relacionava diretamente com Cristo, com o Messias, dizer que Jesus era tudo aquilo que devia ser. E se você notou aqui no texto que nós já lemos, já relemos, notem aqui, verso 19, verso 20, nós já lemos, já relemos, eu vou ler mais uma vez. Diz aqui, não anunciando a ninguém a palavra, ou seja, eles estavam anunciando o quê? A palavra. Eles estavam pregando o quê? A palavra, pregar não, falar, falando a palavra. Verso 20, falavam também aos gregos, anunciando-lhes de quê? O Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus. Por que eu coloquei isso aqui? Porque nós, às vezes, temos a tentação de focar nas consequências e não na causa, nos efeitos e não na causa. Ou seja, nós começamos a olhar como essa sociedade é pervertida, como existe promiscuidade, como o pecado está em toda a sociedade, e isso e aquilo, e começamos a atacar isso. É exatamente isso que o diabo quer, que a gente ataque os sintomas e esqueça da doença. A gente tem que atacar a doença, a gente tem que atacar a doença. Eu já comentei isso, quem já me ouviu falar isso, eu digo de novo, certo? Eu sou carioca, faz muito tempo isso, mas é verdade, eu não posso negar isso, certo? Quando eu nasci, a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro, tá? Brasília não existia ainda, mas tudo bem, faz muito tempo isso. Porém, todavia, contudo, a minha irmã também era carioca, certo? E para um carioca, carnaval é uma coisa importantíssima, entende? Rio de Janeiro e carnaval, ó, estão ali juntinho que nem, certo? E Deus me deu a oportunidade de pregar o Evangelho para minha irmã. E minha irmã tinha uma pergunta muito séria. Se eu virar crente, eu posso continuar pulando carnaval? E aí, qual será a sua resposta? Tempo! Sabe o que eu respondi para ela? Entrega a sua vida a Cristo. Depois a gente conversa. Porque eu sabia que naquele momento, se eu respondesse qualquer coisa, o diabo ia usar. E eu não queria que ela pensasse isso, eu queria que ela entregasse a vida dela a Cristo. E pela graça de Deus, ela entregou a vida dela a Cristo. E quando chegou a época do carnaval, eu perguntei para ela, e aí, vai pular carnaval? Ela disse, que carnaval que nada, eu vou para a igreja. Nós, às vezes, ficamos olhando a coisa ao redor. Porque esse negócio de LGBTI, A, B, C, D, E, tanta letra que eu não sei mais quantas letras tem aquele negócio. O mundo está perdido. Eu sei que está perdido, a Bíblia diz, o mundo já é maligno. É novidade para você? Para mim não é. Certo? Isso é o pecado. Eu sei que é o pecado, a Bíblia nem fala isso. Ao invés de você atacar isso aí que é sintoma, fale a palavra, pregue o Evangelho, fale o Evangelho, fale para a pessoa entregar a vida dela a Cristo. É só isso que você precisa falar. Você não precisa, mas se eu entregar a vida a Cristo, eu vou ter que parar de fazer tal coisa assim. Entrega a tua vida a Cristo. Se arrepende dos seus pecados, entrega a tua vida a Cristo. Deixa Jesus ser Senhor da sua vida. Depois a gente conversa. Tá? Eu gosto sempre de pensar naquela ideia de você falar para um cego de nascença a diferença do verde para o vermelho. Como você falaria a diferença do verde para o vermelho para um cego de nascença? Como é que a gente fala? Não fala. Não fala, cara. Como é que você vai falar para um cego de nascença diferente do verde para o vermelho? Não tem jeito. O cara nunca viu verde e vermelho. Entende? Não é uma coisa que ele apalpa e diga assim, olha, isso aqui é verde. Isso aqui é vermelho. Está vendo como a diferença? Essa bola aqui é verde, essa bola aqui é vermelha. Está vendo? Olha só. Um cego não vê diferença do verde para o vermelho. O que a Bíblia fala sobre uma pessoa que não entregou a sua vida a Cristo? Ela diz que ela está morta em delitos e pecados. Como é que você vai explicar para uma pessoa morta alguma coisa? Ela precisa primeiro que o Espírito Santo faça um novo nascimento para depois ela explicar.
Quando a gente vê a grande comissão, lá, Mateus 28, 18 até 20, Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os no nome do Pai, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ou seja, os discípulos vão guardar todas as coisas. Eu primeiro tenho que fazer o cara ser discípulo, para depois falar a diferença de uma coisa para outra, porque o Espírito Santo vai conversando, vai atuando naquele coração, ele vai entendendo a diferença do verde para o vermelho, quando ele abrir os olhos, quando Deus ressuscitar, quando Deus efetuar o novo nascimento. Antes não adianta. Então, ao invés de a gente ficar atacando os sintomas, vamos atacar a doença. Porque se a gente consertar a doença, os sintomas desaparecem. Essa é a ideia. Eu vou pregar Cristo. Eu vou pregar Cristo. Vocês já olharam lá aquele diálogo entre Moisés e Deus, Êxodo 3, Êxodo 4? Moisés apresenta uma porção de dificuldades, coloca, olha, o povo não vai entender, o povo não vai crer, tal. E nós também apresentamos uma porção de dificuldades, uma porção de desculpas. Joga fora as desculpas. Quem converte não é você, quem converte é o Espírito Santo. Esquece esse negócio de atacar os sintomas, ataca a raiz. A pessoa precisa crer em Cristo, ela precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, é isso. As outras coisas vêm depois. Eu não sei vocês, mas eu conheci algumas pessoas que eram completamente fora da casinha, tudo que vocês puderem pensar de errado, e pela graça de Deus, Deus transformou aquelas vidas. E elas paulatinamente foram entendendo que determinadas coisas eram erradas, o que Deus queria, etc. Então, é isso. Todos testemunhas, todos discípulos, todos cristãos. Essa era a igreja de Antioquia. Se vocês querem, se nós queremos, se vocês querem, se nós todos queremos que essa igreja seja como a igreja de Antioquia, uma igreja missionária e tudo mais, nós precisamos entender isso. Todos nós somos testemunhas, todos nós somos discípulos, todos nós pertencemos e somos de Cristo. E para terminar, eu quero colocar uma frasezinha de um autor conhecido, eu não sei se vocês conhecem, certo? Mas é interessante, eu gosto dessas palavras dele. Conhece esse autor aí? Essa palavra bonita dele, né? Vamos ler todo mundo junto? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Está na minha Bíblia, não sei se está na tua, mas na minha Bíblia está, na João 3,17. Ou seja, quando você sair lá fora, você jamais vai poder dizer, eu não sabia, porque eu acabei de falar com você. Também você não vai poder dizer assim, então eu não sei como fazer, certo? Você sabe, é só falar. Agora, saber e não fazer não adianta nada. Saber é fácil, difícil é colocar em prática. Mas com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, a gente consegue. Que Deus nos abençoe. Amém.